Você é uma manifestação viva de uma força criadora infinita. Seu corpo, sua mente, sua energia, tudo em você vibra em sintonia com uma inteligência superior que transcende o tempo e o espaço. O que chamamos de realidade é, na verdade, uma projeção do seu estado vibracional. E o que você sente, pensa e acredita se reflete diretamente na estrutura mais íntima do seu ser, o seu DNA. Quando você acessa uma frequência elevada de consciência, seu corpo responde, suas células se transformam, seu campo energético se expande e algo extraordinário começa a acontecer. Você deixa de ser apenas humano e passa a se tornar um canal consciente do divino. Não estamos falando de metáforas, estamos falando de ciência, espiritualidade e verdade vivencial. Prepare-se para descobrir como sua vibração pode ativar códigos ocultos dentro de você, capazes de restaurar, transformar e manifestar uma nova realidade. Escreva nos comentários, eu manifesto a luz do Criador em mim. Essa simples frase já começa a mudar sua frequência. Repita com intenção e vamos dar início à sua expansão. O que você está prestes a descobrir tem base em estudos profundos sobre consciência, realidade e transformação humana. E entre os nomes que mais se destacam nesse campo está Jacobo Greenberg, um neurofisiologista e pesquisador mexicano que dedicou sua vida a explorar os mistérios da mente e da realidade. Greenberg não apenas estudou o cérebro humano, mas foi além, mergulhando nas tradições ancestrais, na sabedoria dos xamãs e nas fronteiras da física quântica. Sua teoria mais revolucionária foi a do campo neuronal, que propõe que a realidade que percebemos não é externa, mas uma projeção do nosso próprio estado mental. Segundo Greenberg, a consciência é a verdadeira fonte da criação. E tudo que vemos, sentimos e experimentamos é moldado por ela. Isso significa que o seu DNA, seu corpo, sua vida, são espelhos do que você vibra internamente. Essa perspectiva é confirmada por descobertas da epigenética moderna, como as de Bruce Lipton, que mostrou que nossas crenças podem literalmente reprogramar nossas células. Dentro desse contexto, revelações surpreendentes emergem, inclusive uma conexão simbólica entre o código genético humano e o nome sagrado de Deus. Mas para entender esse ponto com profundidade, precisamos antes compreender como a vibração molda a realidade. Tudo o que você vê, sente, toca e interpreta como realidade não é uma estrutura física independente de você. Ao contrário, é uma projeção contínua da sua consciência, um campo vivo que responde diretamente ao seu estado interior. Essa ideia, que por séculos foi tratada como espiritualidade mística, ganhou bases científicas através dos estudos de Jacobo Greenberg, que uniu neurociência, psicologia e tradições espirituais para formular uma das teorias mais impactantes da história, a existência do campo neuronal. Segundo Greenberg, esse campo é uma matriz invisível, onde mente, matéria e espírito se fundem. É nesse campo que pensamentos, emoções e intenções interagem com a realidade física. Ele propôs que o mundo externo não existe de forma independente, mas sim como reflexo da estrutura perceptual de cada indivíduo. Ou seja, aquilo que você acredita, sente e foca, molda aquilo que você vive. Essa ideia encontra ressonância na interpretação de Copenhague da física quântica, onde nomes como Niels Bohr e Werner Heisenberg defenderam que a realidade só colapsa em forma concreta quando é observada. Antes disso, tudo existe apenas como possibilidade. Essa compreensão muda tudo. O universo deixa de ser um palco onde eventos acontecem por acaso e passa a ser um espelho da sua consciência. Você não está apenas no mundo, você está co-criando o mundo a todo instante, através da vibração que emite. O campo quântico, ou o campo neuronal de Greenberg, não é feito de matéria bruta, mas de informação.
E essa informação responde à frequência da mente que a acessa. Emoções como amor, paz, gratidão e integridade criam harmonia no campo. Emoções como medo, raiva, culpa e escassez geram distorções. Essa é a chave. O campo não responde às palavras que você diz, mas à vibração que você é. Imagine-se como uma estação transmissora. Tudo que você sente e pensa é uma emissão vibracional que interage com esse campo. Quando essa emissão é coerente, isto é, quando há alinhamento entre pensamento, emoção e ação, a realidade começa a se reorganizar ao seu redor. Coincidências se intensificam, portas se abrem, sintonia acontece. Esse não é um processo esotérico, é a aplicação prática de uma consciência vibracional alinhada. Greenberg foi além da ciência tradicional, porque compreendeu que a mente não é apenas uma função biológica, ela é o próprio alicerce do universo. O que chamamos de matéria é, na verdade, espírito condensado em forma, resultado da vibração da consciência em determinado nível. A separação entre você e o mundo é apenas uma ilusão criada pela percepção sensorial. No fundo, tudo está interligado como células de um mesmo corpo cósmico. E se tudo é mente, se o universo é mental, então mudar a sua mente é mudar o seu mundo. O que você pensa, sente e acredita tem poder criador. E essa é a base que sustenta todo o restante da jornada, que estamos prestes a explorar. Como essa mente, ao atingir certas frequências, desperta o divino dentro do seu próprio DNA. O seu corpo não é apenas carne, osso e sangue. Ele é, essencialmente, vibração. Cada célula, cada molécula, cada átomo que compõe, você vibra em uma frequência específica, e essa frequência é profundamente influenciada pelo campo eletromagnético gerado pelos seus pensamentos e emoções. É isso mesmo, sua mente está moldando o seu corpo neste exato momento. Essa afirmação, que antes poderia parecer esotérica, hoje é validada por áreas da ciência como a epigenética, a neurociência e a própria física quântica. Pesquisadores como Bruce Lipton mostraram que o DNA, por muito tempo considerado um código fixo, é na verdade dinâmico, adaptável e sensível ao ambiente. E o ambiente mais poderoso ao qual ele responde é o campo vibracional criado por você mesmo. Toda vez que você sente raiva, medo, culpa ou frustração, seu campo eletromagnético entra em incoerência. Essa incoerência envia sinais ao seu corpo que desorganizam a expressão genética. Genes que promovem inflamação, desequilíbrio hormonal e envelhecimento se ativam. Já quando você vibra amor, gratidão, paz e fé, seu campo entra em coerência, e isso muda tudo. Genes ligados à regeneração, ao fortalecimento imunológico e à longevidade começam a se expressar. Isso não é teoria espiritual. É biologia vibracional em ação. Mas por que isso acontece? Porque o DNA é como uma antena. Ele capta frequências emitidas pelo seu estado interior e, a partir disso, envia instruções ao corpo sobre como se comportar. O DNA não apenas carrega informação genética, ele interage com o campo de consciência universal, traduzindo sua vibração em comandos biológicos. É por isso que pessoas que entram em estados profundos de meditação, oração ou contemplação experimentam curas espontâneas, rejuvenescimento e bem-estar profundo. Seus corpos estão respondendo a uma nova frequência. O que mudou? O padrão vibracional da mente. Imagine que seu corpo é um instrumento musical. Quando você pensa com clareza, sente com verdade e age com integridade, você está afinando esse instrumento com a frequência da harmonia universal. Mas quando vive em conflito, julgamento e negatividade, sua vibração se desalinha e o som da sua existência se torna dissonante. A saúde nada mais é do que a melodia resultante de uma mente em harmonia com a verdade. Essa verdade, aliás, não vem de fora. Ela nasce da reconexão com a sua origem,
com a fonte de onde você veio, uma fonte que vibra ordem, inteligência e amor. Ao vibrar em ressonância com essa fonte, seu DNA começa a lembrar quem você realmente é. E nesse ponto, uma transformação sutil, porém poderosa, começa a acontecer. Você não apenas melhora sua saúde, você começa a despertar o código divino inscrito em sua própria biologia. E é exatamente esse código que vamos explorar a seguir. Um código ancestral, presente em cada célula, que carrega a assinatura do Criador. Dentro de você, há algo muito mais profundo do que genética. Em cada célula do seu corpo está inscrita uma marca, um código silencioso, sagrado, que carrega a assinatura do Criador. Essa não é uma metáfora espiritual, é uma observação simbólica real, baseada na análise da estrutura química do DNA, que revela uma ligação impressionante com o tetragrama sagrado, o nome de Deus revelado nas Escrituras, YHWH. Na tradição hebraica, YHWH, também conhecido como tetragrama, é considerado o nome mais sagrado de Deus. Ele não é apenas uma palavra, é uma representação da essência divina, eterna, imutável, autoconsciente. Por reverência, muitos sequer o pronunciam. É um nome que representa o Eu Sou, aquele que existe por si mesmo, fonte de toda a criação. Agora, o que surpreende é que ao analisarmos os elementos químicos que formam o DNA, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, seus números atômicos organizam-se de forma a refletir, com precisão simbólica, as letras do nome YHWH. Essa correspondência foi identificada por pesquisadores que observaram como a estrutura biológica parece carregar não só a informação da vida, mas a presença do divino impressa em seus blocos fundamentais. Isso não significa que somos deuses, mas significa que fomos feitos à imagem do Criador e que seu nome está impresso em nós como um lembrete vivo de quem nos originou. Assim como uma obra de arte carrega a assinatura do artista, o ser humano carrega a assinatura de Deus, uma marca de origem, não de identidade. E há um detalhe que torna isso ainda mais profundo. Existe uma pequena diferença, uma letra entre o código observado no DNA e o nome completo do tetragrama. Isso representa algo essencial. A proximidade espiritual entre o humano e o divino, mas também a separação necessária. Somos espelhos, mas não somos a fonte. Somos extensão, mas não somos a origem. Somos filhos, mas não somos o Pai. Essa verdade nos devolve reverência. Nos lembra que, embora sejamos seres com um potencial criador imenso, a fonte da vida permanece maior, eterna, acima de nós. E mesmo assim, esse Criador não está distante. Ele nos formou de forma tão íntima que deixou, na base do nosso código biológico, um eco do seu nome. Quando você eleva sua vibração, quando vive com verdade, compaixão e gratidão, você ativa esse código. Seu corpo começa a reconhecer a frequência do Criador. E nessa ressonância, seu DNA responde, não para te tornar Deus, mas para te alinhar com Ele. A assinatura está dentro de você. O nome não está apenas escrito, ele vibra. E agora é hora de aprender como ativá-lo conscientemente. O despertar do divino em você não acontece por acaso. Ele é ativado por meio de escolhas conscientes, repetidas com intenção, fé e alinhamento vibracional. A espiritualidade verdadeira é uma prática. E quando aplicada com constância, transforma não apenas a sua mente, mas sua biologia. O DNA responde à vibração, a vibração responde à consciência, e a consciência pode ser treinada. É aqui que entra a tecnologia espiritual. Tecnologia espiritual não se refere a dispositivos, mas a práticas milenares, validadas hoje pela ciência, que alinham corpo, mente e espírito com a frequência do Criador. São ferramentas simples,
mas poderosas, que reprogramam sua estrutura interior e ativam aquilo que já está inscrito em você desde o princípio. A primeira prática é o diário da gratidão. Escrever diariamente 3 coisas pelas quais você é grato muda a frequência do seu campo eletromagnético. Estudos mostram que a gratidão reduz o cortisol, hormônio do estresse, aumenta os níveis de dopamina e serotonina e eleva o estado vibracional do corpo. Mais do que isso, quando você agradece até mesmo pelas dificuldades, você envia ao seu DNA o comando de que está pronto para crescer, e ele responde com renovação. A segunda prática é a leitura espiritual intencional. Palavras carregam vibração. Quando você lê textos sagrados com presença e reverência, você reorganiza sua consciência. A Bíblia, por exemplo, quando lida com intenção, ativa arquétipos poderosos de sabedoria, verdade, fé e transcendência. Comece lendo os seguintes livros: Provérbios, Salmos e os Evangelhos. A terceira prática é a autoinvestigação consciente. Perguntar a si mesmo: o que estou acreditando agora que me limita? Ou, essa dor tem realmente o poder que penso que tem? Abre espaço para que a verdade entre onde antes havia programação mental inconsciente. Essa prática silencia a mente egóica e fortalece a voz do espírito. É uma faxina vibracional que permite ao código divino operar com mais clareza. A quarta prática é a glorificação espontânea. Louvar e agradecer a Deus sem motivo aparente, apenas porque Ele gera uma vibração pura. A adoração autêntica cria coerência cardíaca, estado ideal para a reprogramação biológica. Nesse momento, sua alma emite uma melodia que ressoa com o nome inscrito no seu DNA. E quando isso acontece, seu corpo se alinha, sua realidade se ajusta e você sente, mesmo sem entender com palavras, que Deus está dentro. Essas práticas não são mágicas, são reais, aplicáveis, transformadoras. Quando feitas com constância, ativam o código. Não para que você se torne Deus, mas para que viva como quem foi criado por Ele, para Ele, com Ele. Vivemos um momento sem precedentes na história da humanidade. Por trás das crises, das incertezas e dos conflitos, há um chamado silencioso, mas profundo, para um retorno. Um retorno não ao passado, mas à essência. Um chamado que convida cada ser humano a recordar o que foi esquecido, que fomos criados à imagem do divino, com a capacidade de vibrar em harmonia com Ele. E quando isso acontece, uma nova humanidade começa a emergir. A nova humanidade não é marcada por avanços tecnológicos, mas por avanços de consciência. É composta por homens e mulheres que despertaram para uma verdade simples e eterna. Não estamos separados de Deus, mas também não somos Ele. Somos reflexos, faíscas, extensões conscientes de uma mente suprema que nos deu a vida e nos convida a vivê-la em plenitude. Esse despertar não é religioso, é espiritual. É a redescoberta do sagrado que existe em cada gesto, em cada pensamento, em cada batida do coração. É quando o ser humano compreende que não está neste mundo apenas para sobreviver, mas para manifestar, com dignidade, fé e verdade, o amor que o criou. Na visão de Jacobo Greenberg, a realidade é uma projeção da consciência. Isso significa que, à medida que mais pessoas despertam para essa verdade e elevam sua vibração, o próprio mundo começa a mudar. A matéria responde. O coletivo se transforma. A Terra vibra em um novo campo. Isso não é utopia. É física quântica aplicada à espiritualidade. Quando muitos corações batem no mesmo ritmo da luz, a escuridão se dissolve naturalmente. Essa nova humanidade será composta por seres humildes, mas poderosos. Pessoas que trocam o ego pelo serviço, o controle pela entrega, a dúvida pela fé viva. Seres que compreenderam que a verdadeira força não está em dominar o mundo externo, mas em alinhar-se ao Criador interno. Gente comum que faz o bem em silêncio,
que escolhe o amor quando seria mais fácil reagir com raiva, que perdoa quando teria o direito de guardar mágoa, que segue mesmo quando o caminho é estreito. Esses são os verdadeiros portadores do código divino, não porque falam bonito ou conhecem mistérios ocultos, mas porque vivem em coerência com o amor. E essa coerência é o maior testemunho de que Deus habita neles. Você faz parte dessa transição. Cada prática, cada escolha, cada intenção pura que você emite é como uma nota na grande sinfonia da criação. E quanto mais alinhado estiver com a frequência do Criador, mais sua vida se tornará reflexo dele. Essa é a nova humanidade. Não uma promessa futura, mas uma realidade que começa dentro de cada um de nós. Agora, você chegou até aqui porque algo dentro de você já sabia. Existe mais. Mais do que a rotina, mais do que a dor, mais do que os limites que te ensinaram a aceitar. Agora você sabe, o divino não está lá fora, ele vibra dentro de você. E esse código, essa assinatura sagrada no seu DNA, pode ser ativada todos os dias, através das suas escolhas, da sua vibração, da sua fé. Mas o conhecimento por si só não transforma. O que muda a sua vida é a prática. Então, comece hoje, escreva sua gratidão, leia com intenção, questione suas crenças, glorifique mesmo sem motivo, alinhe-se com a frequência que manifesta a luz. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que elevam a consciência e expandem a alma. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar de quem é. Escreva nos comentários: minha vibração ativa o divino em mim. Essa afirmação é o seu ponto de partida para uma nova realidade. Você não está sozinho, você faz parte de algo maior. E o Criador já colocou o nome dele dentro de você como um lembrete eterno. Você nasceu para vibrar com ele.